E eu quero continuar com vocês nesse tema da alegria, porque é uma coisa muito importante a gente lembrar da alegria que é a gente estar com o Senhor, da alegria que a gente tem em Jesus. E isso é uma coisa que tem que estar marcado dentro do nosso coração. Tá? Vocês podem colocar já o PowerPoint lá para mim. Eu quero mostrar para vocês só algumas coisas, porque nós vamos fazer um contraste, um pequeno contraste aqui entre aquilo que é as coisas que nos roubam a alegria e aquilo que é a verdadeira alegria, que você já deve estar sabendo o que vai ser colocado, tá bom? Muito bem. Você sabia que... Está colocando? Isso. Tá bom assim. Obrigado. Quando eu falar já, aí vocês clicam aí, tá bom? Muito bem. Você sabia que a alegria é um mandamento para a gente? Lembra de Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. E tem uma palavrinha-chave ali, que é a palavrinha sempre. Né? E o apóstolo Paulo repete isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Ele fala, alegrem-se sempre. Né? A minha pergunta para você é, você sempre cumpre esse mandamento? Hã? Não, tudo bem, vai. Pastor, quebra o galho da gente, né? Porque tem situações tristes na vida da gente, tem situações em que a gente não consegue ficar alegre ou não consegue cumprir. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, Deus, Ele nunca dá um mandamento para a gente que Ele também não dê plenas condições da gente cumprir. Então, se Ele está dando uma ordem, se Ele está dando uma ordenança para a gente, significa que Ele está dando também todos os meios para que a gente possa cumprir esse mandamento. E é bem isso que eu quero ver com vocês hoje, inclusive porque você sabia que você tem alegria dentro de você? Porque tem pessoas que se dizem filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, e que são carrancudos. Não são? Você conhece alguém assim? Espero que você não seja um desses. Né? Parece que a pessoa vive mal-humorada. Não sorri para coisa nenhuma. Né? Vive reclamando das coisas. Você fala para ele bom dia, ele, o que tem de bom? Né? É uma pessoa que está sempre reclamando, sempre com a cara fechada. E se diz filho, filha de Deus. Você sabia que dentro de você, se você realmente é filho de Deus, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, e que uma parte do fruto do Espírito é alegria? Então, gente, a alegria está dentro de você. Se você realmente é salvo, se você realmente tem Jesus no seu coração. Então, não tem motivo de verdade para a gente não ser alegre. O único jeito da gente não ser alegre é a gente deixar com que ladrões roubem a nossa alegria. Roubem a nossa alegria. Vamos lá. A gente deu alguns exemplos aqui na peça, né? De coisas que são passíveis de serem roubadas, né? Bonecas, bolas ou celulares que são passíveis de serem roubados, que seriam a alegria dessas criancinhas que estavam aqui, né? Vocês viram as criancinhas. Mas me ajudem aí, vai. O que são coisas que roubam, que podem roubar a sua alegria? Me ajudem aí. Doença, alguém falou? Doença. Doença rouba a alegria da gente? Doença de quem? Minha. Ou de outros também. Ótimo, beleza. Você falou?
O trânsito rouba a sua alegria? De alguns sim, né? Tem gente que é super impaciente no trânsito, por isso que compra moto. Né? Só anda de moto, até na chuva. Né? Que mais que rouba a sua alegria? Problemas de família rouba a sua alegria. Só isso? Eu pensei que vocês não iam falar de dinheiro. Dinheiro rouba alegria? Falta de dinheiro rouba alegria, né? Bastante dinheiro rouba alegria também? Também. Porque você acaba sendo dependente do dinheiro que você tem. Ou você é escravo daquilo, como diz 1 Timóteo capítulo 6. Né? O dinheiro é fator também de roubar a alegria da gente. Né? Só isso? Desemprego, né? Necessidades, né? Roubam a nossa alegria. Tem uma área que eu estou pensando aqui que ninguém falou ainda. Oi? Não entendi. Televisão rouba a alegria se você usar de maneira indevida, né? Entra na área de pecado, né? Mas ainda não é o que eu estou pensando. Relacionamentos, ansiedade, preocupação, medo. Um pecado que a gente não conserta logo, né? Fica com a gente. Então, você está vendo que são coisas que roubam, que tiram da gente a nossa alegria. Eu classifiquei aqui, talvez eu não classifiquei muito bem, você pode classificar melhor do que eu, mas pode apertar aí para mim. Algumas coisas que roubam a sua alegria, classificada em algumas áreas. Ansiedade, foi que eu coloquei primeiro, que aí está incluído o quê? Toda aquela parte de medo, de preocupação, né? De coisas com as quais você tem que lidar, de desconfiança, segurança, né? Você trancou bem a sua casa antes de sair, não? Trancou? Esqueceu fechou a janela por causa da chuva, né? A gente fica com aquilo na cabeça, não fica? Preocupado, ansioso com determinadas coisas. Isso tira a alegria da gente muitas vezes, acaba a gente até brigando com outras pessoas, né? Por causa de preocupações, de medo, de ansiedades. Outra área que a gente tem são as pessoas. Alguém falou relacionamentos, né? As pessoas muitas vezes tiram a nossa alegria. Pessoas que tratam a gente mal, mas tem também pessoas que nem estão tratando a gente mal, mas estão só contrariando a gente. Estão só fazendo uma coisa do jeito diferente do que aquilo que a gente gostaria que ela fizesse. Ou que não estão agradando a gente, não estão concordando com a gente. Isso tira a nossa alegria. Estão nos chamando a atenção, né? Estão nos corrigindo. É gostoso você tomar uma bronca de um chefe, de um superior no trabalho, né? Ou de um professor, ou do pai, da mãe, né? É gostoso. Da esposa, do marido, né? Não é gostoso, muitas vezes, as pessoas, nos relacionamentos. Outra área são as necessidades. Alguém falou de finanças, né? A parte financeira, muitas vezes, necessidades materiais tiram a nossa alegria. Não só a necessidade mesmo, que a gente vê em Mateus capítulo 6, que Deus supre todas as nossas necessidades, mas às vezes as vontades, os desejos, né? Você está com aquele celular, mas você vê o seu vizinho comprando um celular do último tipo, que saiu agora, né?
aquele que tem o acionamento por leitura dinâmica. Você já viu o celular de acionamento de leitura dinâmica? Nem sei se isso existe, só estou falando, né? Entendeu? Aquele celular que abre em 5, tem um que abre em 2, em 3, agora tem, né? E assim, né? Aquele celular que você joga ele no lugar e ele se arma sozinho. E você não tem esse. Entende? Os seus desejos pelas coisas materiais, pelas situações, e até as dívidas, né? Seu Antônio falou de pecado, né, seu Antônio? Muitas das nossas dívidas são frutos de pecado, sabia? Quando você fez uma dívida maior do que aquilo que você pode pagar através do seu salário, da sua renda. E isso tira a alegria da gente. Outra situação são os problemas de saúde, problemas emocionais, que batem na gente, sejam nossos, sejam de outros. E também tem uma outra situação, medo da morte, que tem sido, vamos dizer assim, reforçado nesses últimos meses, né? Por causa dessa pandemia que a gente tem vivido, reforçado nessa questão. Então, são coisas que parece que tiram a nossa alegria e que fazem com que a gente fique cada vez mais para baixo. Mas aí a gente sabe que existe uma solução para trazer de volta a nossa alegria. Como é que é o nome dessa solução? Está escrito aqui também, né? Inclusive, Jesus, ele disse no capítulo 15 de João, ele disse, desculpa aqui, perdi o número, no versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele fala assim que o que ele queria trazer para a gente, dos seus ensinamentos, das suas palavras, de todo o seu relacionamento com a gente, é para trazer para a gente alegria. Essa que é a verdadeira situação que a gente tem que viver. E você lembra, ele fala para a gente se chegar a ele. Por que quando a menina, né, a criança, pediu para que Jesus entrasse no seu coração e limpasse os seus pecados, ela pôde ter alegria, ela pôde ter felicidade, porque realmente ele alivia a gente. E é isso que a gente quer. O que a gente quer é fazer o quê? A gente quer receber descanso do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Você lembra desse versículo? Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a gente quer é fazer essa transição, sair dessa parte do que tira a alegria da gente e passar para o lado de cá. É isso que a gente quer. Quer passar para a verdadeira alegria. Passar para essa verdadeira alegria. Já vou mostrar por que apareceram essas outras palavras aí. Eu acho que apertou um pouquinho para frente. Mas sabe, por que Jesus, ele realmente pode nos dar alegria? Se a gente pensa, quer ver, pode voltar um pouquinho, tirar essas palavras aqui? Só deixa o descanso, deixa só o descanso. Isso. Olha lá, beleza.
Por que Jesus pode nos dar alegria diante da ansiedade, diante das pessoas que nos ofendem ou que nos maltratam, diante das nossas necessidades, dos nossos problemas? Por que Ele pode nos dar alegria? Por quê? Você tem que concordar comigo. Os seus problemas acabam quando Jesus entra no seu coração? Então, é possível ter alegria com Jesus no coração, mesmo com os problemas ainda estando lá? Mesmo com as pessoas ainda te perturbando? Mesmo com aquela dívida que a gente fez como fruto de pecado? Essa mulher é uma filósofa, vocês já ouviram falar dela? Essa mulher é muito sábia. Depois vocês conversam com ela, viu? Minha esposa, por isso que eu estou falando assim. Não, o que ela está falando é que Jesus mostra para a gente o sentido da vida. Realmente Ele dá direção. Afinal de contas, Ele é o caminho, Ele é e Ele é a vida. Ora as bolas. Ele dá sentido para a gente. Jesus, Ele pode dar alegria para a gente diante de todas essas necessidades, ansiedades, porque Ele faz realmente sentido, porque Ele começa a mostrar para a gente que a nossa vida é muito mais do que isso aqui. Isso. O que a Sônia está falando é que a minha alegria vai depender de eu andar no Espírito mesmo. Ou seja, andar no caminho que é Jesus, no caminho que Ele colocou. Depende da nossa atitude, lógico. Porque você pode muito bem conhecer Jesus e não andar no caminho que Ele coloca, não é assim? Agora, é simples a gente poder ver que Jesus Ele pode nos dar alegria. Porque Jesus, lembra, Ele controla todas as coisas, ou não? Até aquela situação difícil que você está passando, Ele controla. Ele é o controlador de tudo. Se você olhar em Efésios capítulo 1, versículo 22, em João capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele controla tudo. Então por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar triste? Se foi Ele quem permitiu essa doença em mim. Mas essa doença tá me deixando com dores, essa doença está me causando problemas mais sérios, eu estou limitado nisso, eu estou limitado naquilo. Mas espera aí, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu realmente acredito nisso, que Ele está no controle de todas essas coisas, então eu sei que isso é o melhor para mim. Dá para descansar nisso? Dá para descansar? Dá para a gente não ficar tão preocupado, tão ansioso, com tanta dor assim? Quando a gente sabe que Ele está cuidando da gente, que Ele tem cuidado de nós? A coisa mais importante é isso, gente, a gente saber que às vezes até as dores que Deus deixa a gente passar são para o nosso bem. São para o nosso bem. Todas as vezes que eu falo dessa coisa de Deus permitir dores na nossa vida, eu me lembro de uma cena bem clara.
que ficou gravado na minha mente. Vocês sabem que a Esther teve câncer quando ela era pequenininha. Ela tinha de 4 para 5 anos de idade, ela teve leucemia. Lembra, né, Simone? Simone lembra bem. Ela tinha que tomar uma injeção. Quer dizer, não era nem tomar injeção, ela tinha que tirar um líquido da espinha. Um líquor, né? E que a médica tinha que enfiar uma agulha desse tamanho. Era, sem brincadeira, era desse tamanho e grossa. E eu tinha que segurar a Esther para ela fazer isso. Num ambulatório, na própria clínica, para ver, medir a quantidade de... Se o remédio estava fazendo efeito, eu não sei exatamente. Eu segurava a Esther em posição fetal, com as costinhas viradas para ela. Eu pegava a cabeça da Esther, colocava aqui nesse cotovelo, as perninhas dela no outro cotovelo e as costinhas viradas para a médica, arcadas. Aí ela vinha com a agulha e enfiava nas costas da Esther. E eu fazendo força para a Esther não se mexer. Estava sedada, mas ela ainda sentia aquilo que estava acontecendo. O pai segurando uma criança de 5 anos de idade para que uma mulher com jaleco branco enfie uma agulha, né? Você faria isso? E o que estava passando na cabeça dessa criança? Onde já se viu o meu pai fazer isso comigo? Deixar uma mulher me enfiar uma faca nas costas? Mas por que eu estava fazendo isso? Porque eu sabia que isso era para o bem dela. Eu era o pai dela e sabia que isso era para o bem dela. O nosso Deus é o nosso Pai. E sabe que muitas vezes aquela agulha que você está tomando nas costas, que Ele está deixando, às vezes Ele está enfiando, é para o seu bem. Você acredita nisso? Agora você precisa dessa agulhada. Você precisa, para você poder ir para frente. Dá para se alegrar com isso? Ele não só controla todas as coisas, como Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele está defendendo a gente diante das pessoas que podem nos acusar. E outra, Ele nos deu livre acesso a Deus através da oração. Foi Ele quem abriu o caminho para o céu e que a gente pode a qualquer momento, como as meninas fizeram aqui na frente, pedir qualquer coisa para Ele. E Ele está pronto para nos abençoar. Depois você lê lá João capítulo 15, versículo 7, daquela sequência que a gente viu, ele está falando: o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Ele está pronto para nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente pede para Ele. Se a gente realmente acreditar em Cristo, porque Ele é a nossa alegria. E aí vem aquelas outras palavras, coloca lá para mim, que foram tiradas daquilo que o apóstolo Paulo falou em em Romanos, capítulo 14, versículos 17 e 18. Porque essas palavras estão naquilo que o apóstolo Paulo chama de o reino de Deus aqui na terra. Parece que ele estava querendo que a gente experimentasse um pouquinho do reino de Deus aqui na terra. No capítulo 14 de Romanos, versículo 17 e 18, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, olha lá, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado
pelos homens. Então, notem, parece que o apóstolo Paulo está falando para a gente é que se a gente está em Cristo e a nossa alegria é baseada nele, a gente vai viver um pouquinho do reino de Deus aqui na terra. Entende? Se você tem descanso, você não tem alegria? Quem é que que tem justiça, a justiça sendo feita para si, diante das suas dificuldades, diante das suas necessidades, diante das suas demandas, e que não fica alegre? Quem é que está em paz e não está alegre? Quem é que está cheio do Espírito e não está alegre? Gente, carranca não combina com vida cristã. Se a gente tem essa parte aqui, a verdadeira alegria, se a gente está vivendo o reino de Deus, nós temos que ser alegres. Entende? Mesmo na dor. Mesmo na necessidade. Porque a gente sabe que tem alguém cuidando da gente. Ele nunca prometeu livrar a gente dos problemas, das tribulações. Ele prometeu estar com a gente junto quando a gente passa por tribulações. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas como foi dito, você tem que andar com Ele. Você tem que experimentar isso. Você realmente tem Jesus no seu coração para que você possa viver essa alegria. Faz uma autoavaliação. Você é uma pessoa que é alegre? Ou você é uma pessoa triste? Você é uma pessoa preocupada? Você é uma pessoa medrosa? Você é uma pessoa que vive desconfiado de tudo e de todos que estão ao seu redor? Você é preocupada, você vive tenso, sem essa alegria. Mesmo dizendo que tem Jesus no seu coração, você é assim. Sabe, é como se a gente tivesse um remédio que a gente tivesse que tomar. Um médico chega para você e receita um remédio. E esse remédio tem todas as qualidades, né, para te ajudar naquele problema que você tem. E você olha para... Eu preciso do óculos, né? Aí você olha para as qualificações do remédio, né? Tudo certinho, validade está boa, diz para que serve, para isso, para aquilo. Esse remédio vem acompanhado por uma bula, né? Você conhece bula de remédio, né? E você lê ela todinha, né? Mas aqui está todas as indicações daquilo que você precisa. Se você quer saber exatamente como ele vai funcionar, você pode pegar na bula e olhar. Se você quer instruções de como fazer, você pode olhar nessa bula e ela vai te dar as instruções. Você não precisa estar com o fabricante do seu lado para poder fazer isso. E aí você pega o remédio, bonitinho, grandinho, e fica olhando para ele. Mas só tem um jeito dele fazer efeito.
Você pode ter comprado, você pode ter lido a bula inteira, você pode ter o remédio pronto para você, tudo bonitinho, mas só tem um jeito desse remédio fazer efeito. Qual é? Tomando. Se você não tomar o remédio, vai adiantar alguma coisa? Eu tenho medo, irmãos, de muitos, não poucos, filhos de pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus, que conhecem o remédio para a sua alegria, para a sua falta de alegria, de cabo a rabo, às vezes até de cor, conhecem partes da bula de cor e salteado, sabem repetir partes da bula, já ensinaram para outras pessoas, mas nunca realmente tomaram remédio. Sabe toda a composição, mas nunca tomaram remédio. Por isso que tem vidas que são tristes, vidas que são preocupadas, vidas medrosas, vidas depressivas. Ou simplesmente pessoas que conhecem Cristo, mas não deixam o remédio fazer efeito. Resistem aos efeitos do remédio. Tomam atitudes que combatem os efeitos do remédio. E não deixam com que a alegria entre nos seus corações. Eu não sei qual é a sua condição. Eu só sei que todos nós aqui, inclusive você que está me vendo hoje, tem condição de estar desse lado do nosso quadro. Ninguém aqui precisa ficar do outro lado. Todos nós temos a condição de ter a verdadeira alegria. A gente precisa, pura e simplesmente, nos render ao Senhor Jesus Cristo. Deixar com que realmente Ele entre no nosso coração. E pela fé, entregar a nossa vida para Ele. Talvez hoje você esteja triste, você esteja desanimado, desanimada, você esteja preocupada demais, preocupado demais, porque você realmente não está experimentando a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Você ainda não entregou de verdade a sua vida a Cristo. E você precisa fazer isso agora. Talvez para a salvação. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida para Cristo de verdade. E não tenha certeza nem para onde vai depois que você morrer. Talvez você tenha nascido num lar cristão, ou mesmo já frequenta a igreja por muitos anos, já tenha feito uma decisão anteriormente, mas sabe que no seu coração, como vários aqui fizeram isso, reconhecendo que a decisão que fez anteriormente não foi válida e precisou refazer a sua decisão. Não perca tempo, porque você está perdendo a verdadeira alegria. Ou talvez, se você realmente tem certeza, você não está rendendo a sua vida a Cristo ainda. Você ainda está no controle dela. Toma o remédio. Deixa o remédio fazer efeito. Renda a sua vida ao Senhor. Deixa com que Ele seja a sua alegria. E você vai experimentar de verdade aquilo que Ele tem para você. Nós vamos orar. E eu vou pedir para que Deus toque nos nossos corações, nos seus corações, no coração de quem está nos ouvindo agora. E se tiver alguém que
precisa entregar a sua vida ao Senhor, vem até aqui à frente que eu vou orar por você, tá bom? Mas não se demore, não se demore, porque o nosso assunto é urgente. Não tenha vergonha, porque todos nós aqui estamos para te ajudar. Todos nós aqui estamos rendidos a Cristo também. Então, quanto mais pessoas se renderem, mais alegres a gente vai ficar. A palavra de Deus diz que tem júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E mesmo sendo já filho ou filha de Deus, vai ter júbilo também. Porque os frutos vão aparecer. Então, se você está nessa condição, mesmo sendo filho, filha de Deus, venha para cá. E nós vamos orar especificamente por você, tá bom? Eu vou pedir para o grupo de louvor já vir aqui para frente, enquanto a gente vai orar, que na sequência nós vamos cantar um hino que fala dessa felicidade. E eu quero que você medite de verdade nesse hino, para que a gente possa buscar o Senhor de coração, tá bom? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua alegria. Nesse momento, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor fortifique as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor, nesse momento, não nos deixe ficar envergonhados, não nos deixe pensar em qualquer outra coisa que não seja nos render a Ti. E se ainda não nos rendemos de verdade, se ainda não rendemos todo o nosso ser, toda a nossa vida ao Senhor, que nesse momento a gente possa tomar essa decisão. Pai, eu te peço as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, participando desse culto hoje, cultuando ao Senhor junto. Que nesse momento a gente possa de verdade render toda a nossa vida a Ti. E que se há alguém que precisa do Senhor para salvação, que nesse momento possa entregar a sua vida ao Senhor. Pai, eu louvo, eu te honro, eu te agradeço, porque o Senhor mandou o Teu Filho para morrer por nós. Nos ajuda, Pai, a ser felizes com Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Seja o que for.
Senhor, não há mais nada que a gente possa pedir ao Senhor do que a Tua presença e o caminho, a direção que a gente precisa andar. Pai, nos ajuda a andar contigo, nos ajuda a Te seguir, para que a felicidade, a alegria que o Senhor sempre nos oferece, a gente possa encontrar. Eu peço, Senhor Deus, que a gente seja feliz. Eu peço, Senhor, que mesmo diante das maiores tribulações, dos maiores problemas, a gente possa encontrar essa alegria no Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor Deus, a sempre sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus.